Olá, eu sou Eldio Lobo, médico, nutrólogo e psiquiatra e também gestor do programa Administração Mental do Emagrecimento. Então, eu sou médico nutrólogo com titulação pela Associação Brasileira de Nutrologia, onde também sou professor do curso nacional de nutrologia, que formam centenas de médicos por ano. Sou psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, e também realizei o meu mestrado em Administração Estratégica, onde trago técnicas da administração para facilitar o emagrecimento saudável. E quando nós estamos falando sobre emagrecimento, uma das partes é o medicamento. Então, temos uma campanha de esclarecimento sobre vantagens e desvantagens sobre cada um dos remédios. Nesse vídeo falando sobre o Fempraporex. Então, o que é o Fempraporex? Nesse contexto aqui, nós vamos considerá-lo em primeiro lugar como sendo um medicamento, um dos medicamentos indicado para o tratamento da obesidade no que diz respeito à parte medicamentosa, que é apenas um dos vértices deste processo complexo. Lembrando que, durante alguns anos, a prescrição do Fempraporex esteve proibida no Brasil e neste ano de 2017, que está sendo gravado esse vídeo, ela foi novamente aprovada para uso pela Câmara dos Deputados. Então, o Fempraporex é um dos remédios indicados no tratamento da obesidade e ele, de fato, uma pergunta muito recorrente que eu respondo, tanto para leigos como para profissionais médicos, nutricionistas e outros, é se ele é uma anfetamina. Há uma semelhança bioquímica, molecular, farmacológica do Fempraporex com anfetaminas, mas ele está no grupo dos catecolaminérgicos. Se falamos em catecolaminérgicos, isso remete a falar em neurotransmissores, que são substâncias muito específicas que fazem parte dos processos cerebrais. Sim, há uma atuação, interação do Fempraporex no sistema nervoso central, no cérebro. E em função disso, então, Fempraporex, de fato, tem uma atuação no sistema nervoso central e ele tem uma ação semelhante bioquimicamente com as anfetaminas. E ele pode ser manipulado. Antes da proibição do uso do Fempraporex, tinha possibilidade de adquiri-lo com receituário médico de controle especial, tanto na farmácia comercial, porque ele estava sendo industrializado em escala, como também nas farmácias de manipulação. Nesse ano de 2017, que está sendo gravado esse vídeo, a possibilidade é de uso na forma manipulada, porque ainda a indústria farmacêutica, até essa data, não está produzindo em escala. Pergunta-se também, muito frequente, se confia ou não em farmácia de manipulação. Felizmente, cada vez mais, esta modalidade de farmácia magistral está correndo atrás e conseguindo certificados diversos de qualidade, de garantia, e também há um processo de fiscalização bastante intenso. Portanto, eu confio sim em medicamentos manipulados, tanto é que eu prescrevo não só para o tratamento da obesidade, como também para o tratamento de outras condições clínicas, como depressão, transtorno bipolar, ansiedade, transtorno da compulsão alimentar e assim por diante. Portanto, eu sim, como médico, cada vez mais sinto seguro em prescrever medicamentos manipulados. E ele é receitado por médico, obviamente, e com assinatura de termo de consentimento. Fempraporex é um medicamento que recebe muita atenção dos órgãos reguladores. Tanto é que a prescrição é em receituário talonado azul B2. É um talonário especial de prescrição e, além disso, a assinatura do paciente e do médico de um termo de consentimento. Isto é importantíssimo, tanto por parte do prescritor, do médico, que tem a sua responsabilidade clínica muito mais registrada, sistematizada e reconhecida, como também do paciente, que passa a ter a ciência clara de potenciais efeitos colaterais e também tanto das vantagens como das desvantagens do uso deste medicamento. Então, este aí é o Fempraporex. Ele tem um potencial de abuso de dependência, apesar, então, de ser em receituário médico controlado,
infelizmente alguns pacientes desenvolvem sim dependência do uso dessa substância, especialmente aqueles casos onde o cliente usa e toma o medicamento de maneira diferente daquela que foi prescrita ou de um médico que faz um receituário de maneira inapropriada. E, infelizmente, ao longo desses tantos anos de psiquiatria, os poucos pacientes que eu recebi que apresentavam sintomas correspondentes à dependência de uso de catecolaminérgicos, especialmente Femproporex, aqueles que, por um motivo ou outro, adquiriram no mercado não oficial e estavam usando sem indicação, sem acompanhamento, sem receituário médico. Esses foram os pacientes, a característica comum dos pacientes que eu recebi com dependência de Femproporex. Então, o Femproporex também há que se cuidar bastante, tanto o paciente estar alerta em perguntar para o médico, como o paciente estar como o médico estar muito atento na hora da prescrição, que trata-se de um remédio que de fato tem várias possíveis interações medicamentosas, tanto favoráveis como desfavoráveis, em maior ou menor intensidade, quando o paciente está tratando especialmente para doenças mentais como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, ou mesmo doenças clínicas como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia. Ou seja, então o Femproporex tem um nível de interação medicamentosa sim e que precisa ser avaliado a relação custo-benefício pelo médico prescritor todas as vezes e o paciente também tirar todas as suas dúvidas. E os efeitos colaterais do Femproporex. Então, Femproporex, sim, para uma quantidade mínima de pacientes, tem efeitos colaterais nos primeiros dias de uso, algumas vezes até nas primeiras semanas, podendo chegar até o primeiro mês. São efeitos colaterais variáveis que vão desde boca seca, um tremor discreto de extremidades das mãos, dor de cabeça, que chamamos de cefaleia, um certo desconforto físico que inclui, por exemplo, a sensação de coração disparado, batedeira, que nós denominamos taquicardia. Então, sim, uma porcentagem dos pacientes, especialmente nos primeiros dias de uso, podem apresentar reações adversas desagradáveis. Costumo, de maneira pedagógica, separar esses efeitos colaterais entre toleráveis e insuportáveis. Toleráveis são aqueles, por exemplo, tem dor de cabeça, mas que melhora com paracetamol e não causa nenhuma limitação funcional. Tem, por exemplo, um tremor, mas é um tremor que ao longo dos dias vai reduzindo e mesmo no início não atrapalhava, por exemplo, a pessoa fazer uma assinatura oficial. Então, esses sintomas, digamos, mais discretos, que é possível aguentar sem tanto incômodo, insista, porque eles tendem a desaparecer. Alguns pacientes relatam sintomas insuportáveis desde o primeiro dia de uso. São os pacientes já hipersensíveis ao medicamento. Por exemplo, apresentaram uma cefaleia, uma dor de cabeça enorme, que foi preciso ir ao pronto-socorro e chegando lá, além de ter necessidade de usar medicamento injetável para dor de cabeça, ainda tinha alterado a pressão arterial. Tem alguns casos isolados, sim, de pacientes que têm esses efeitos colaterais de maneira mais intensa. Nesse caso, deve-se interromper o tratamento com orientação médica e fazer tanto substituição por outro remédio ou adotar no programa de emagrecimento apenas as práticas não medicamentosas, de atividade física, coaching, reeducação alimentar. E existem restrições pelo uso, pelo histórico de vida da pessoa. Quando eu falei da pessoa que poderá receber essa prescrição, como falado anteriormente, a prescrição desse remédio depende de um médico altamente capacitado e que tenha ampla experiência nessas condições de coleta de informações que incluam histórico de vida e familiar bem rigoroso do paciente. Por exemplo, pacientes com histórico de doenças psicóticas, como transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos, esquizofrenia, depressão com sintomas psicóticos, e mesmo os transtornos do humor, como depressão refratária, transtorno bipolar grave com necessidade de internação, também constituem algumas das várias contraindicações ao uso do Femproporex. Então, o Femproporex, de fato, tem interação medicamentosa e para pacientes com algumas características já fica automaticamente contraindicado, imediatamente impedido de usar o Femproporex, como por exemplo pacientes que tiveram então
histórico de doenças mentais psicóticas, com delírios, alucinações, discursos organizados, comportamentos desorganizados. E, entendo esses potenciais efeitos colaterais, isso passa a ser uma limitação e não uma exclusão desse remédio dos receituários médicos. Então, Fempraporex, por ter ação no sistema nervoso central, por apresentar interações farmacológicas, por ter potencial risco de causar dependência, ele deve ser prescrito e usado com supervisão médica pelo menor período de tempo possível. Ou seja, trata-se de um remédio de uso limitado, em que tem um papel fundamental inicial, especialmente para a redução do apetite, aumento da queima calórica, para uma redução inicial de peso, mas a manutenção desse emagrecimento saudável deve ser a base fundamentalmente de atividade física e geralmente é naquela modalidade que o paciente mais adapta, adere e segue de maneira regular, como também de mudança no padrão alimentar para uma dieta adequada àquele perfil alimentar do paciente e também atividade de coaching para reestruturações cognitivas, emocionais e comportamentais. Então, é assim que precisamos alertar sobre o uso de Fempraporex como um medicamento de uso temporário. A outra pergunta é se é possível em outros momentos voltar a usá-lo. Sim, é possível voltar a usá-lo, baseado nessas mesmas fundamentações clínicas de segurança. E o Fempraporex, assim como outros medicamentos, anfepramona, mazindol, fluoxetina, orlistat, topiramato, sibutramina, é um medicamento que trata-se de uma importância grande como parte de um programa completo de emagrecimento, onde inclua essas outras condições e a atividade física é imprescindível. Faço sempre muita questão de bater nessa tecla. A atividade física é imprescindível. Por que a atividade física é imprescindível? Porque durante o processo de emagrecimento, há uma redução tanto da parte gordurosa, lipídica, que é o que tanto o paciente e o médico mais desejam, como também da parte muscular. E é na parte muscular onde há o maior consumo energético. Deve-se fazer de tudo para que a redução da massa magra, ou seja, do músculo, não ocorra ou ocorra da menor porcentagem possível. Por quê? É a parte muscular que dá a sustentação corporal, que faz com que não tenha aquele sintoma de fraqueza, desânimo, que alguns pacientes relatam durante o processo de emagrecimento, e especialmente porque o organismo, durante essa fase inicial de emagrecimento, ele tende a entrar no modo de economia de energia, de menos gasto calórico. Se há perda da massa muscular, que é onde há mais gasto calórico, então vai ter menos massa magra para gastar energia, fica mais difícil ainda o processo de emagrecimento. Então, como parte do tratamento da obesidade, nesse triângulo, atividade física, reeducação alimentar, e nós ainda colocamos a mais o coaching online, com aulas gravadas, com orientações, treinamentos, vivências que possam fazer o máximo aproveitamento. Para resolver questões como, por exemplo, de como lidar com os familiares que sabotam o processo de emagrecimento. Como reagir com as piadinhas dos colegas de trabalho quando você começa a emagrecer. Como ter o enfrentamento dos ambientes de oferta de comida, onde fica difícil ter o controle. Então, o medicamento Fempraporex é uma parte desse programa de emagrecimento que nós desenvolvemos. A administração mental do emagrecimento é um processo que facilita no todo o emagrecimento dos interessados, através da avaliação médica presencial e a possível receita de um medicamento customizado para aquele paciente, mas de modo digital, sem ter que sair de casa, de qualquer lugar onde tem acesso à internet, um programa de dieta, e para isso nós fizemos pesquisas com os nossos clientes e a dieta mais procurada, mais solicitada foi a dieta do CAN, que nós abrasileiramos para o uso aqui da população local, nativa, mais atividade física na forma de Zumba, que também foi eleita pelos nossos clientes como a principal modalidade, a mais interessante, agradável modalidade de atividade física e mais um programa de coaching para a reestruturação
cognitiva, comportamental, afetiva, na temática emagrecimento saudável e sustentado. Então, foi em Proporex uma parte do tratamento e nós ofertamos complementar a isso de maneira muito fácil de ser usada, Zumba, dieta e coaching. E o programa Ame Emagrecer, ele serviu para simplificar o processo de emagrecimento de modo a poupar o paciente ter muitos deslocamentos para fazer todas as atividades que compõem esse programa. Nós estamos totalmente disponíveis para tirar as suas dúvidas, agendar a sua consulta nos telefones 41140019 de DDD 11 e também no DDD 11, até por WhatsApp, no 996228835. Se você tem dificuldade de usar o telefone, porque está trabalhando, em função do contexto onde está, pode também nos escrever no contato @vidamental.com.br. Muito importante que desde que nós implantamos para os nossos pacientes o programa Ame Emagrecer, vários colegas médicos, devido ao sucesso, e também proprietários de clínicas, gestores de clínicas, passaram a fazer contato conosco para implantar a nossa metodologia. Sim, nós temos esse programa de parceria estratégica com tanto profissionais que atendem nos seus respectivos consultórios de maneira mais isolada, como também em clínicas. Então, contacte-nos para falarmos sobre parceria estratégica, pelos todos os canais de comunicação aqui. Fica o convite também, registre agora aqui no nosso canal do YouTube para continuar recebendo muitas e muitas informações valiosas no tratamento da obesidade de forma saudável. Um forte abraço e estamos à sua inteira disposição.